E aí, galera, mais uma aula aí de física voltada para o primeiro ano e dando sequência à nossa última aula, onde nós aprendemos sobre velocidade média, certo? E aprendemos que a fórmula da velocidade média tem essa cara aqui. Em geral, nós escrevemos que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, mas a gente pode substituir ΔS e ΔT por essa expressão aqui, S final menos S inicial, T final menos T inicial, ok? Bem, o que a gente vai fazer hoje é uma coisa super interessante que vai permitir a gente chegar numa expressão conhecida como função horária. O que vem a ser a função horária? Bem, quando você calcula uma velocidade média, certo? A velocidade média é uma velocidade que você assume que ela seja constante. Por exemplo, se eu parto do quilômetro 20 e vou até o quilômetro 80 de uma rodovia. Comecei no 20, fui até o 80, ok? E o meu tempo inicial era, isso foi exatamente 1h da tarde. E eu cheguei lá no final da rodovia, onde eu queria, no quilômetro 80, às 2h da tarde. 1h da tarde, 2h da tarde. Então, essa expressão aqui, ela teria mais ou menos essa cara. O final é 80, o inicial é 20, o final é às 2h da tarde, às 14 horas, e o inicial é às 13 horas. 80 menos 20, 60, 14 menos 13, 1, certo? 60 dividido por 1 dá 60. Aqui em cima eu usei o quê? Quilômetro. Então vai ser quilômetro. Aqui embaixo eu usei o quê? Hora. Então vai ser quilômetro por hora. A minha velocidade é 60 km por hora. Só que ela é 60 km por hora ao longo de todo o trajeto. Eu estou supondo que eu vou ficar a 60 km por hora o tempo todo. Isso é a mesma coisa que a ideia do movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, ele tem aquele princípio que a gente aprendeu umas 2 ou 3 aulas atrás, que no movimento retilíneo uniforme a velocidade ela é constante. Então, quando você calcula uma velocidade média, é a mesma coisa que calcular uma velocidade constante, correto? Então, a gente vai reescrever essa fórmula aqui de uma maneira bem interessante, que é a seguinte. Aqui é velocidade média, correto? Só que, se a minha velocidade média é uma velocidade constante, eu preciso colocar esse m aqui para indicar que é uma velocidade média? Não, eu vou chamar simplesmente de v. Só existe uma velocidade para esse movimento. A velocidade não muda. Eu não preciso colocar que esse é o v0, eu não preciso colocar que é o v final, eu não preciso colocar que é o v médio. Por quê? No caso do movimento retilíneo uniforme, o V inicial é a mesma coisa que o V final, que é a mesma coisa que o V médio. Só existe um V. Não muda. Então, o inicial é 20, o final também é 20, o médio também é 20. Tudo é 20. Ok? Então, ao invés de a gente colocar V médio, eu vou colocar simplesmente V. Ok? V é igual a S final menos o S inicial dividido. E aqui eu vou fazer mais uma consideração, que é o seguinte. Na maioria das vezes, quando a gente vai analisar, estudar um movimento, nós usamos não a hora, o relógio, nós usamos o cronômetro. Por que nós usamos o cronômetro? Porque se eu usar a hora do relógio, e aí agora são exatamente 10h39. 10h39. Aí se eu vou analisar um movimento e tudo mais, e esse movimento acaba lá por volta das 13h47. Isso quer dizer que eu vou ter que fazer uma conta aqui. E essa conta não é tão simples quanto parece, uma vez que 1h são 60 minutos. E se eu pegar aqui uma hora, por exemplo, 39 menos 47, não dá para fazer. Eu vou ter que pegar aqui da hora. Só que quando eu pegar da hora, cuidado para você não pegar aqui, ó, risca aqui, dá 9 e coloca 1 aqui. Isso está errado. Por que está errado? Porque 1h não é 100 minutos. Se você pegar da hora, aí você tem que colocar aqui mais 60. Ok? Vai dar 99. Resumindo, dá trabalho. Então, para a gente poupar esse trabalho todo, ao invés de a gente usar a hora em si, nós usamos o cronômetro. Por quê? O T inicial
no cronômetro, ele vai ser sempre zero. O T0 vai ser sempre zero quando a gente começar com o cronômetro. Eu vou começar o movimento, T está igual a zero. Parti, ativei o cronômetro. Então, meu T inicial é zero. Se eu chegar no meu objetivo em 2 horas, já passaram-se 2 horas e 23 minutos. Isso quer dizer que o meu ΔT, todo o meu T mesmo, são 2 horas e tantos minutos. Ok? Então, por padrão não, na maioria das vezes, o T0 é zero nas nossas análises, porque a gente costuma utilizar o cronômetro. Isso quer dizer que aqui embaixo só vai ter o TF. Agora, se eu só tenho o TF, que é o T final, certo? Há necessidade de eu colocar esse F aqui? Não. Por quê? Primeiro, não existe o T0, certo? Se não existe o T0, não há necessidade de calcular ΔT, porque o próprio TF, se ΔT é T final menos T inicial, se o T inicial é zero, ele não está aqui. E o ΔT fica sendo o próprio TF. A marcação final do meu cronômetro, se ele estiver marcando 1 hora e 37 minutos, esse é o tempo final que meu cronômetro marcou. Mas 1 hora e 37 minutos também é o ΔT, é exatamente o tempo que passou desde que eu liguei o meu cronômetro. Se eu tenho essa escrita aqui, ao invés de escrever ΔT ou escrever TF, até porque ΔT tem a ideia de que tem um T0, certo? Eu vou escrever simplesmente T. Por quê? O tempo que eu estou dizendo, 1 hora e tantos minutos, 1 hora e 20 minutos, é o T final, que é igual ao ΔT nesse caso. Ok? Então a gente vai escrever essa expressão aqui, que é o do cálculo da velocidade média. Você não pode esquecer isso aqui, tá? Isso aqui é obrigatório. Sempre cai no Enem. Todo Enem sempre cai 100% de chance de cair uma questão de velocidade média. Só que o que a gente está fazendo, a gente está só escrevendo ela para chegar numa outra fórmula, que é a seguinte. Agora que eu tenho essa escrita aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar a posição final. A posição final vai ser o seguinte, eu vou pegar esse T, ele está dividindo, certo? Está tudo isso dividido por T. Então, eu vou pegar esse T e vou jogar para o outro lado. Se esse T está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar T vezes V. Ok? Vai ser igual ao S final menos o S inicial. Aí, eu pego esse S inicial aqui e jogo para o outro lado também. Como ele está subtraindo, ele vai ficar assim. S inicial, desculpa, ele vai somando, né? Positivo. S final mais T vezes V é igual ao S final. Inicial, final. Só para padronizar aqui, eu vou inverter. Eu vou jogar o S, eu vou pegar o SF e escrever do lado de cá e isso aqui escrever do lado de lá. Então, eu vou ter que S final é igual a S0 mais VT. Essa fórmula é comumente conhecida como a fórmula sorvete, ok? Que é posição inicial mais velocidade vezes o tempo, e isso vai te dar a posição final. Essa fórmula, na prática, ela é a nossa equação, a nossa função, melhor dizendo, função horária. O que é uma função horária? Uma função horária é uma equação matemática, uma função, é uma expressão matemática, ok? Que permite prever aonde vai estar um objeto, no caso a posição final dele, a partir do tempo. Por exemplo, em todo movimento, no movimento retilíneo uniforme, vamos colocar melhor, no movimento retilíneo uniforme, nós temos uma condição inicial, que, por exemplo, quando eu vou iniciar o meu movimento, minha posição inicial pode ser 5, pode ser 15, pode ter um valor. E aí está aqui, ó, a posição inicial. No movimento retilíneo uniforme, a minha velocidade ela é constante, ok? Tanto a posição inicial quanto a velocidade são constantes. A posição inicial é uma constante, a posição final não. Conforme eu vou me movendo, digamos, eu saio da posição 5, aí eu ando quilômetros e mais quilômetros. Mas independente de quantos quilômetros eu andei, a minha posição inicial, de onde eu comecei, sempre vai ser 5. Então, minha posição inicial é uma constante e minha velocidade, no caso do movimento retilíneo uniforme, também é uma constante.
ok? O que não é constante? O tempo, que vai passando à medida que eu vou me movimentando, certo? E a posição final. Posição final e o tempo não são constantes. Um outro detalhe aqui ainda da função horária é a seguinte. Nós aprendemos que devemos utilizar o zero aqui para indicar que isso aqui é a posição inicial e o F para indicar que isso aqui é a posição final. Só que com o passar dos anos e tudo mais, as pessoas têm ficado um pouco mais preguiçosas, certo? No sentido seguinte, se eu escrevo que esse aqui é a posição inicial, ele tem o zero, não há necessidade de eu colocar um F aqui, ok? Porque se esse é o zero, essa é a posição final. E agora vamos incrementar ainda um pouquinho. Essa expressão aqui, isso é zero, isso é constante, o S0, e a velocidade é constante. O tempo não é constante, e nem a minha posição final. A ideia é, a partir do momento que eu vou analisar um certo movimento retilíneo uniforme, a princípio eu já conheço qual é a minha posição inicial e qual é a minha velocidade. Eu posso calcular minha velocidade também pela velocidade média aqui. Tanto a posição inicial quanto a velocidade, na maioria das vezes, ela é conhecida. Então, como os dois são conhecidos, por exemplo, vamos dizer que eu estou aqui na posição 5. Aí eu vou me movimentar com uma velocidade de 2 metros por segundo. Note, eu estou te dando duas informações. Minha posição inicial e a minha velocidade média, ou velocidade constante. Minha velocidade que eu vou manter dentro do meu movimento retilíneo uniforme. Se minha posição é 5 e minha velocidade é 2 metros por segundo, depois de um segundo eu vou sair de 5 para 7. A velocidade muda a posição, certo? Se a velocidade é 2, a posição vai mudar no valor de 2. A posição era 5, mais 2 vai para 7. Então, estou na posição 5, depois de um segundo eu vou para a posição 7. Depois de mais um segundo eu vou para a posição 9, porque agora eu estou na 7, mais 2, 9. Depois de mais um segundo, eu vou para a posição 11. E aí, o que acontece é, se eu perguntar para você, e se eu for para a posição, e se meu tempo for 45, depois de 45 segundos, onde eu vou estar? Aí você vai ficar fazendo isso 45 vezes? Não há necessidade. É para isso que serve essa expressão. Ela vai te dar a sua posição final de acordo com o valor do tempo. Note que minha posição inicial, vou apagar aqui agora, a minha posição inicial ela é conhecida, então posso escrever isso aqui como sendo S é igual, posição inicial vale quanto? 5, mais a velocidade que eu disse que a gente teria seria 2 vezes o tempo. Isso aqui é uma função horária. Quando eu falo que é uma função, é o seguinte, qual é o valor do tempo? Não tem um valor específico. Eu vou escolher. Se eu quiser que o tempo tenha valor 5, eu coloco 5 aqui e aí eu vou achar uma posição para uma posição final. Se eu quiser que o tempo tenha valor 30, eu coloco 30 aqui e eu acho uma outra posição. Ou seja, o S você só vai achar um valor de posição final se você escolher um valor de tempo. Isso não quer que exista um tempo específico. Não, pelo contrário, não existe um tempo específico. Essa é a ideia da palavra função. A palavra função, ela vai dar a ideia de que o S só pode ser encontrado se você escolher um valor para o T. E aí a gente comumente escrevemos que o S ele está em função de T. Nós colocamos esse parênteses aqui com T dentro para dizer que o S ele depende do valor que você escolher para T. Aí, vamos testar isso aqui. Note que a posição inicial e a velocidade no movimento retilíneo uniforme são constantes. E nesse caso, eu já passei para vocês. Minha posição inicial é 5, eu vou ter uma velocidade de 2. Então, depois de um segundo, de 5, eu vou para 7. Depois de mais um segundo, de 7, eu vou para 9. Quer dizer que em 2 segundos eu saio da posição 5 e vou até a posição 9. Vamos testar essa expressão aqui fazendo o seguinte. Se eu deixar o tempo no valor de 2, certo? Para t igual a 2 segundos, qual vai ser minha posição final? Eu vou ter o seguinte, a posição
final, o S de T, vou colocar só por enquanto o S assim, final, para não confundir. O S final vai ser igual a 5 mais 2, agora no lugar de T eu coloco 2. 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. O S final é igual a 9, ok? E aí, deixa eu colocar aqui mais para cima, para a gente fazer de novo. Então, vou ter que o S de T é igual a 5 mais 2 vezes T, ok? Posição inicial, velocidade. Então, o S, quando eu falo assim, para T igual a 2, então coloca aqui, ó, no lugar de T, eu falo assim, ó, S de 2. Eu estou supondo que o T tenha valor 2. Isso vai ser igual a 5 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Ou seja, o S, a posição que eu vou estar depois de 2 segundos, é 9. A função horária tem esse objetivo. Ela não vai te dar uma resposta para a posição final em definitivo. Para falar a verdade, vai depender do tempo que você escolher. Agora, eu pego essa mesma função e falo o seguinte, ó, e se meu T for 30, que nem eu fiz anteriormente, se o T for muito grande, você vai ficar indo de 2 em 2? Não precisa. Você joga aqui, ó, para o T 30, eu pego aqui o S de 30 aqui, ó, S para T igual a 30, T agora é 30, vai ser igual a 5 mais 2 vezes 30. No lugar de T eu coloco 30. 30 vezes 2, 60. Mais 5, 65. Ok? No caso aqui, 65 metros. Aqui também, metros. Ok? Então, eu consigo achar a minha posição para um T muito grande. Isso é uma função horária. Quando eu tenho uma grandeza, no caso aqui a nossa grandeza é a posição final, ok? É o S de T. A posição final, ela vai depender do tempo. Sempre que você tiver uma grandeza que depende do tempo, certo? Dos valores que você escolher para tempo, essa função, essa expressão, ela vai receber o nome de função horária. A gente tem função horária para velocidade, função horária para aceleração, função horária para volume, para qualquer tipo de grandeza. Só que no movimento retilíneo uniforme, a nossa velocidade ela é constante. Faz sentido eu escrever uma função horária para velocidade? Não. Por quê? Porque a função horária ela vai descrever como é que a grandeza muda com o passar do tempo. Aqui ela está descrevendo como é que a minha posição muda. Ó, quando o tempo é 2, minha posição é 9. Quando o tempo é 30, minha posição é 65. Como é que minha posição muda conforme o tempo passa? Como no movimento retilíneo uniforme a minha velocidade ela é constante, faz sentido eu escrever uma função horária para uma coisa que não muda com o tempo? Não. Então a gente só tem função horária da posição para um movimento retilíneo uniforme. Quando a gente aprender outros movimentos, aí os outros movimentos vai ter função horária da posição, função horária da velocidade e por aí vai. Então, o que nós aprendemos aqui é que da fórmula da velocidade média nós chegamos nisso aqui, da fórmula do sorvete. Essa expressão aqui serve para você achar a posição para diferentes valores de tempo. Uma outra coisa importante é, Jackson, quer dizer que eu sempre vou usar isso aqui para achar a posição, eu só vou usar isso aqui para achar a minha posição final quando eu tiver o valor do tempo? Não. Para falar a verdade, toda e qualquer expressão, você pode utilizar ela para achar qualquer termo que esteja nessa expressão. Por exemplo, se eu te der a posição inicial, te der o tempo e te der a posição final, sabendo que esse tempo aqui tem que ser um tempo transcorrido, aí você pode usar essa expressão para achar a velocidade também, que nada mais é do que voltar para essa expressão anterior. Agora eu posso te dar o tempo, posso te dar a velocidade e posso te dar a posição final. E aí você usar essa mesma expressão aqui para achar a posição inicial. Ela serve para achar qualquer termo, mas dessa maneira como é escrita, ok? Assim, ó. Essa expressão aqui, como ela está escrita, é conhecida como função horária. Então, eu posso escrever isso aqui de outras maneiras, como nesse caso aqui. Mas como somente a posição final e o tempo são
variáveis, quando eu coloco de um lado a posição final e do outro lado o tempo, eu digo que isso é uma função horária. Se eu escrever de outra maneira aqui para achar a posição inicial ou v, a gente não diz que isso é uma função horária, tá bom? A gente se vê aí na nossa próxima aula. Valeu!